Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento desta aula. Aula 16, objeto de conhecimento. Análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Detalhamento, análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Muito bem, então vamos à nossa aula. Muito bem, então olha só onde eu estou aqui, né? Ao lado de dois matemáticos franceses. Né? Então, ao longo do tempo, os jogos de azar, eles sempre despertaram a curiosidade da humanidade para saber quais jogadas seriam aí mais favoráveis, né? E aí vários estudos, né, empenharam-se em desenvolver uma fórmula que a gente conseguisse obter aí resultados favoráveis. Depois de muito estudo e muito tempo, esses matemáticos aqui, ó, Blaise Pascal e Pierre de Fermat, no século XVII, descobriram aí a teoria das probabilidades, né? E essa teoria das probabilidades é o tema do nosso assunto. Então vamos começar a nossa aula vendo aí o que seriam experimentos aleatórios. Experimentos aleatórios é qualquer experimento cujo resultado não se consegue prever. Depende exclusivamente do acaso. Mesmo não sendo possível afirmar qual resultado em particular ocorrerá, é possível descrever o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Então, experimento aleatório vai ser qualquer experimento cujo resultado não se consegue prever. Então, a gente não consegue prever o resultado de um experimento porque ele vai depender exclusivamente do acaso. Isso é um experimento aleatório. Vamos aos exemplos. Um lançamento de 2 dados, lançamento de uma moeda, sorteio de uma carta de baralho. São 3 exemplos de experimento aleatório. Se você lançar 2 dados, você não sabe com certeza, você não pode afirmar com certeza quais números irão cair em cada um dos dados. Se você lançar uma moeda, você não pode afirmar com certeza se vai cair cara ou coroa, né? Isso depende exclusivamente do acaso. O que a gente pode dizer com certeza é que vai cair ou cara ou coroa, mas a gente não pode afirmar de fato qual será o lado da moeda que vai estar para cima, né? E o sorteio de uma carta em um baralho, né? O baralho, a gente tem aí 52 cartas, você vai sortear uma e também não pode afirmar com certeza qual será a carta sorteada. Depende exclusivamente do acaso. Então, aqui são 3 exemplos de experimentos aleatórios. Espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de resultados possíveis obtidos a partir de um experimento aleatório. Em geral, usa-se a letra grega maiúscula, essa letra grega aqui, que a gente lê ômega. Então, a gente utiliza, em geral, a letra grega maiúscula ômega para representar o espaço amostral de um experimento aleatório. Mas também a gente pode usar a letra S. Por exemplo, no experimento da moeda, se a gente lançar uma moeda, a gente não sabe qual a face vai estar voltada para cima. Mas a gente pode dizer com certeza que vai ser cara ou coroa, né? É a única certeza que a gente pode ter. Ou vai ser cara ou vai ser coroa. Então, esse conjunto de resultados que são possíveis no lançamento de uma moeda, por exemplo, que é um experimento aleatório, é o espaço amostral. Então, aqui eu poderia representar assim, ó, S
Aí eu abro chaves aqui para representar o meu espaço amostral, né, o espaço amostral dessa moeda, e escreveria aqui o espaço amostral, cara e coroa. Esse é o espaço amostral do lançamento de uma moeda. Ou então pela letra ômega, né, como está escrito aqui no texto. Continuando, nós vamos ver exemplos de um espaço amostral. Eu mostrei aqui da moeda, né? Olha só. Num jogo de futebol entre dois times, um dos times pode obter resultados como vitória, empate ou derrota. Né? Então, qual é o espaço amostral desta situação, né? Desse experimento aleatório? Por que a gente diz que é experimento aleatório? Porque quando dois times estão jogando, a gente sabe que um vai ganhar e o outro vai perder, ou vai ter empate. Então, essas três opções fazem parte aí do espaço amostral. Posso colocar assim, ó, S vai ser V de vitória, empate, E de empate e D de derrota. Ou como está aí no texto, a letra grega ômega, né, a mesma coisa. Abre chaves aqui para representar esse conjunto, né? É o conjunto dos possíveis resultados aí desse experimento aleatório. Né? Então, a gente também tem uma outra informação que é o que a gente pode contar a quantidade de elementos desse conjunto. Né? A gente tem aqui ó, um elemento que é a vitória, segundo elemento que é o empate e o terceiro elemento que é a derrota. Então, o número, aí eu coloco N de número e coloco S ou ômega, né? Entre parênteses, porque eu estou dizendo assim, ó, o número de elementos desse conjunto aqui, que é o espaço amostral, é igual a 3. Porque eu tenho vitória, empate ou derrota. No caso da moeda, que eu falei para vocês que o espaço amostral era cara ou coroa, o número de eventos seriam 2. Então, continuando aqui, vamos ver mais um exemplo. Olha só, no lançamento de um dado, ao observar a face superior, temos como espaço amostral o conjunto ômega igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o número de elementos no espaço amostral é igual a 6. Então, o espaço amostral de um dado são todas as opções possíveis de numeração que tem nele. Por isso que a gente escreve assim, de 1 até 6. Se a gente fizer o lançamento de um dado, pode ser que caia 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, o número de elementos do meu espaço amostral, vejam que agora eu estou colocando S, né? Porque eu chamei o espaço amostral de S. O número de elementos vai ser igual a 6. Então, esse 6 aqui é o número total de elementos possíveis aí do espaço amostral. Agora, a gente vai ver mais uma definição aí na probabilidade, que são os eventos. Então, a gente já viu aí o que é experimento aleatório, né? Eu vou colocar assim, ó, a gente já viu o que é experimento aleatório. É todo experimento que a gente não consegue prever o resultado, né? Vai depender totalmente do acaso. Aí a gente viu aí o que é um espaço amostral, eu vou chamar de S. O espaço amostral são o conjunto de todos os elementos possíveis desse experimento. E aí a gente também pode colocar quantos elementos tem nesse espaço amostral. E agora a gente vai ver o que é um evento dentro aí desse mesmo tema. O que é um evento em um experimento aleatório? São os subconjuntos de um espaço amostral e são indicados por letra maiúscula. Exemplo, então vejam só, aí a gente tem uma moeda. Essa moeda está mostrando aí as duas faces, né? Cara e coroa. E aqui a gente tem a continuação desse problema. No lançamento de duas moedas, o espaço amostral é cara a cara, ou na primeira pode cair cara e na segunda coroa, ou na primeira moeda pode ser coroa e na terceira cara, ou coroa e coroa. Então, o evento C, eu vou chamar de evento, o que eu vou querer, né, que aconteça nesse experimento, porque aqui a gente tem
todo o espaço amostral no lançamento de 2 moedas. Né? Então, o lançamento de 2 moedas vai me dar esse espaço amostral. E aí a gente sempre vai ter um evento para determinar aí na questão. Aqui, no caso, a gente chamou de evento C. Né? A gente disse que a representação de um evento é por letra maiúscula. O evento C, ele diz o seguinte: aparecer faces iguais. Então, ou eu vou querer que apareça 2 caras ou 2 coroas. Então, o evento C é um subconjunto, ou seja, ele vai ser um evento de E. Então, dentro daqui do espaço amostral, o subconjunto que ele está querendo é o evento. Qual é o evento? É ter a mesma face aqui. E a única opção são essas 2 opções. Eu não vou poder utilizar esse elemento, porque cada moeda tem uma face diferente, e nem esse elemento, porque também tem face diferente em cada moeda. Então, o evento ele vai ser este aqui, ó. C é igual a KK e CC, né? Vão ser 2 faces iguais aí, 2 caras e 2 coroas, tá bom? Então, o evento, ele vai sempre ser um subconjunto, ele sempre vai ser menor que o espaço amostral, né? Por isso que é subconjunto, é um conjunto dentro de um conjunto. Então, ele vai ser uma parte menor do espaço amostral. E por que é tão importante a gente entender o que seria evento, né? E espaço amostral? Olha só, 2 coisas importantes: evento e espaço amostral. A gente sempre tem que saber identificar essas 2 coisas aqui na questão. Por que é sempre importante identificar essas 2 coisas na questão? Para a gente poder calcular qual é a probabilidade daquele evento acontecer. Então, a gente tem aqui, ó, a probabilidade é um campo da matemática que estuda as chances numéricas de um evento ocorrer no experimento aleatório. Então, se a gente voltar aqui, qual era o evento? O evento era aparecer faces iguais. Então, qual é a probabilidade de aparecer faces iguais quando se eu lançar 2 moedas? O que eu preciso saber? Eu preciso saber o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Por quê? Aqui, por exemplo, o evento C, a probabilidade de acontecer o evento C, a gente escreve assim, ó. P de probabilidade e C, que eu estou me referindo ao evento C. Aparecer faces iguais. Então, a gente viu que a gente tem 2 opções. Então, o 2 ficaria aí na parte de cima, que é o que eu quero. O que eu quero que aconteça, o que eu quero que apareça, são faces iguais. Sobre, e aí a gente coloca o número de elementos que estão no espaço amostral, as possibilidades. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades de acontecer, mas somente 2 entram aí no meu evento. Então, a probabilidade do evento C acontecer é igual a 2 sobre 4. Aí a gente melhora esse resultado simplificando, né? 2 sobre 4, eu simplifico aqui por 2 em cima e também por 2 embaixo. Aí eu teria o resultado de 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 50%. Né? Se a gente fizer essa divisão de 1 para 2 vai dar 0,5. Multiplicando por 100, eu vou ter aqui o resultado de 50%. Então, é assim que a gente calcula a probabilidade de um evento acontecer. Então, olha só, aqui está a fórmula, como mostrei para vocês. Vai ser a probabilidade de um evento acontecer, aqui está a letra A, mas vai ser o evento que estiver determinado por você. Você pode chamar o evento de A, de B, de C, de D, qualquer letra, desde que seja maiúscula. Aí essa probabilidade vai ser calculada pela quantidade de elementos que tem no evento. No nosso caso da moeda, eram 2 possibilidades entre as 4 possibilidades possíveis, que era a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, N de A, esse N aqui é de número, né? Então, o número de elementos do evento A
dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade sempre vai se dar dessa forma. E você vai colocar aí uma divisão, né, entre esses números. Então, sempre na parte de cima, a probabilidade de qualquer evento acontecer, você vai sempre colocar aí na parte de cima o que você quer, né? O que a questão está pedindo. Então, para facilitar, a gente pode pensar o que eu quero dessa questão. E você vai dividir pelo que você tem. Então, o que eu tenho? Dessa forma, pode ficar mais fácil de entender. Então, o que eu quero? Lá no caso das moedas, a gente queria faces iguais. Então, só tinha duas opções. E o que a gente tinha? O que a gente tinha era o espaço amostral, que valia 4. Então, aqui é a probabilidade de 50% de acontecer o evento que eu quero. Certo? Então, agora a gente vai verificar mais um exemplo envolvendo aí a probabilidade. A gente vai mostrar um probleminha através de um vídeo. Então, assistam ao vídeo. Em um baralho francês com 4 naipes de 13 cartas cada, foi escolhido, ao acaso, uma carta. Qual a chance da carta escolhida ser dama? Então, olha só o nosso problema. A gente tem um baralho, esse baralho ele tem 52 cartas. Olha aí o espaço amostral. Então, em um baralho, o espaço amostral é de 52 cartas, certo? Aí a pergunta é, qual a chance de ser escolhida uma carta e ela ser uma dama? Então, o que eu quero desse problema? Eu quero que a carta escolhida seja uma dama. E quantas damas eu tenho em baralho? Se a gente souber aí as cartas do baralho, a gente vai ver que tem 4 damas. Então, o que eu quero é o número 4, né? Porque são 4 opções de dama que tem no baralho. E o que eu tenho? Eu tenho um baralho todo que tem 52 cartas, certo? Então, a probabilidade de retirar uma carta e ser uma dama é justamente de 4, porque eu tenho 4 damas, sobre 52, que é o resultado total de cartas aí do baralho. Então, a probabilidade é 4 sobre 52. Aí a gente sabe que essa fração a gente consegue simplificar, né? Você vai simplificar aí 4 e 52 por 4, né? E vai chegar aí a uma fração irredutível, que é a forma como a gente apresenta os resultados de probabilidade, ou então você divide 4 por 52 e multiplica por 100 para ter esse resultado em percentual. Agora a gente vai ver como seria a resolução, então, dessa questão, que aqui eu expliquei a resolução, mas agora a gente vai ver aí nas cartelas, né, como seria essa resolução. Então, olha só, como eu falei para vocês, tem 4 naipes de 13 cartas, ou seja, o baralho tem 52 cartas, esse 52 é o número do meu espaço amostral, certo? E a pergunta é qual a chance de tirar uma carta e ela ser uma dama. Então, eu vou chamar esse evento de A. Qual é o meu evento A? Retirar uma carta, né, e ser dama. Então, quantas damas eu tenho? O número de elementos do evento A é de 4. Pronto, eu só preciso disso aqui, que é a quantidade de elementos do espaço amostral e a quantidade de elementos do evento, né? Aí eu vou colocar 52 sobre 4 ou 4 sobre 52? Sempre o menor, que é o subconjunto, que é esse aqui, vai ser em cima, né? Então, a probabilidade de acontecer esse evento A, que eu chamei de A, vai ser de 4 sobre 52, como eu expliquei para vocês, né? É o que eu quero sobre o que eu tenho. E para visualizar em imagem aí, a resolução dessa questão, a gente tem aqui, ó, um baralho, tá todo aberto aqui o baralho para vocês, né? Se a gente contar aqui, ó, cada naipe aqui, né, tem 13 cartas. Ou seja, o total dessas 13 cartas vezes 4 vai dar 52, que é o meu espaço amostral, né? Então, continuando, a gente tem aí, ó, espaço amostral vai ser 4 vezes 13,
igual a 52 cartas. Então, aqui, olha só, o evento A, esse Azinho aqui, eu que chamei de A, tá? Poderia ser evento B, evento C, evento D. Então, você que vai escolher a letra. O evento A é o que eu quero que saia uma dama quando eu retirar uma carta. Então, o evento A, ser dama, né? Retirar uma carta e essa carta ser uma dama. E quantas são as opções? 4 cartas, porque em todas as 52 cartas, só 4 são damas. Então, o número de elementos desse evento A é igual a 4. Aí a gente vai ter a resolução, né? Olha só, eu calculo a probabilidade aqui de A, sempre eu vou colocar o número de elementos do evento em cima, né? O número menor, sobre o número do espaço amostral. Então, vai ficar assim, olha só. 4 sobre 52, como eu mostrei para vocês, e ali a 1 sobre 13 está simplificado, né? Eu coloquei assim, ó, esse 4, dividir por 4 deu 1, e 52 por 4 deu 13. Aí eu tenho 1 sobre 13, é a resposta em fração. Mas se eu dividir essa fração, aí eu vou ter esse número aí, decimal, né? 0,0769. Aí, para eu ter esse resultado em percentual, eu vou multiplicar esse número por 100. Né? Então, eu posso dizer assim, ó, a probabilidade dessa carta ser escolhida ser uma dama, né, é igual a 7,7%. Né? Geralmente, a gente vê aí a probabilidade dada em percentual, porque é mais fácil da gente entender e visualizar a resposta, né? Do que a probabilidade é de 1 sobre 13. É menos visível do que se a gente falar a probabilidade é 7,7%. Né? Porque aí a gente já tem uma ideia de um todo, que é 100%. Desse 100%, a probabilidade é de 7,7% de sair uma carta que seja dama, tá bom? Então, essa aí é a resolução do nosso exemplo aí desse baralho. Agora, a gente vai continuar esse conteúdo de probabilidade. Para continuar, a gente vai ver eventos que são dependentes. Então, agora a gente acabou de ver um exemplo sobre evento. Né? Quando o evento é só um, era retirar uma carta e ser uma dama. Agora a gente já vai ver mais de um evento, por isso que a gente tem aí eventos dependentes. Aí a gente está falando aqui, ó, 2 eventos, eles vão ser dependentes quando a ocorrência ou a não ocorrência de um evento afetar a probabilidade de ocorrência do outro evento. Por exemplo, se eu tenho aqui uma urna e eu tenho aqui, olha só, 3 bolinhas vermelhas e 2 bolinhas que são azuis, qual é o meu espaço amostral aqui? O meu espaço amostral, meu S, é igual a 5, porque eu tenho 5 bolas no total, né? Aí, se eu colocar assim, olha só, qual é a probabilidade, eu quero saber, de a gente retirar 2 bolas ao mesmo tempo, ou uma depois da outra, e eu tirar 2 bolas vermelhas. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma bola vermelha e depois outra bola vermelha. Então, qual é essa probabilidade? Eu tenho 2 eventos, né? Eu tenho esse primeiro evento, que é sair uma bola vermelha, e esse segundo evento, que é sair outra bola vermelha. E como eu tiro ao mesmo tempo ou simultaneamente, eu não tenho a reposição da bola dentro da urna. Ou seja, quando eu retirar aqui a primeira bola, eu quero bolinha vermelha, né? Então, eu tenho 3 bolinhas vermelhas, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre a quantidade que eu tenho na urna. Eu tenho 5 bolinhas, então vai ser 3 sobre 5. Aí, quando eu for retirar a segunda bolinha, né, faz de conta que essa bolinha aqui, ela saiu. Então, eu não tenho mais 3 bolinhas vermelhas para retirar e nem tenho mais 5 bolinhas na urna. Então, mudou tudo. Ou seja, quando eu calcular aqui essa opção, eu vou ter somente 2 bolinhas vermelhas. E no total de 4 bolinhas na urna, porque uma já saiu. Então, esse evento aqui, que foi retirar a segunda bolinha vermelha, ele está dependendo do primeiro evento. Porque vai mudar principalmente aqui, ó, o espaço amostral, porque uma bolinha já vai ter sido retirada. Aí, como é que eu calculo essa probabilidade? Eu multiplico aqui esses 2 eventos, né? Então, aqui seria 6 sobre 20.
Então, evento dependente é justamente um evento depender do outro ocorrer ou não para ele poder acontecer. Então, para esse segundo evento aqui acontecer, dependeu aqui do primeiro. Então, são dois eventos dependentes. Aí, esses eventos também são chamados de probabilidade condicional e a gente tem essa fórmula aqui para utilizar para encontrar aí também o resultado de probabilidade condicional, é ocorrer o evento A, sendo que o evento B já ocorreu. Então, vai ser o cálculo da interseção de dois eventos sobre o evento B. A gente vai ver melhor aqui em um exemplo. Olha só. Dois dados usuais e não viciados são lançados. Então, eu lanço dois dados, sabe-se que os números observados são ímpares. Então, eu já sei aí qual é o meu espaço amostral. O espaço amostral vai ser somente números ímpares, né? Para eu calcular aí, sem utilizar aquela fórmula. Então, a probabilidade que a soma deles seja 8 é... Aí tem as opções aqui, né? Quando eu tenho dois dados aí lançados, o meu espaço amostral vai ser as 6 possibilidades de um multiplicada pelas 6 possibilidades do outro. Então, meu número de elementos no espaço amostral é igual a 36, né? Porque eu tenho 6 de um e 6 do outro. Então, vai ser 36 o espaço amostral geral. Só que aqui nessa questão, ele quer saber somente as combinações que são ímpares. Então, eu posso nem usar esse 36 agora. Para facilitar os cálculos, eu vou usar logo somente os que são ímpares. E se a gente colocar aqui os números ímpares de um dado, a gente sabe que são 1, 3 e 5. Então, quais seriam as combinações que a gente poderia ter aqui? A gente poderia ter 1 e 1, 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5. Aí o próximo seria 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5. E o outro, 1 e 5, 1 e 5 não, 5 e 1, 5 e 3 e 5 e 5. Então, vejam só. Agora, ao invés de 36 elementos no meu espaço amostral, eu vou ter um espaço amostral com 9 elementos. Se eu for contar aqui, de 1 por 1, eu vou ter 9 elementos, onde é possível, onde vai sair dois números ímpares. Aí o evento que ele quer é que a soma deles seja 8. Então, eu vou ter que olhar no meu espaço amostral, onde a soma é igual a 8. Eu vou ter aqui 5 e 3 e 3 e 5. Então, dentre os 9, eu só tenho duas opções. Então, a probabilidade desse evento, vou colocar aqui A, ocorrer, são duas opções, onde vai dar 8, a soma dos dados, sobre 9, que é o número do meu espaço amostral. Então, a resposta aqui correta seria a letra C. Tá bom? Continuando aqui, a gente pode calcular a probabilidade condicional também por esta fórmula, que é basicamente a mesma fórmula anterior, a interseção da quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do outro evento. E a gente vai finalizar aqui com o exemplo 2. Diz o seguinte: um grupo de 100 alunos foi classificado quanto ao sexo e a atividade de lazer preferida, obtendo-se a distribuição dada na tabela abaixo. Então, a gente tem aí os dados na tabela e vem aqui a nossa pergunta. Qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso neste grupo ser do sexo masculino? Então, a gente vai aqui na tabela e olha, quantos são do sexo masculino? Do sexo masculino, eu tenho 20 pessoas. E o total é meu espaço amostral de 100. Então, a probabilidade de ser masculino, vou colocar aqui M de masculino, é igual a 20 sobre 100. Posso cancelar aqui e vai ficar 2 sobre 10. Aí a letra B diz o seguinte: se a pessoa escolhida prefere a praia como atividade de lazer,
Então, eu vou olhar na tabela quem é que prefere a praia. Olha só, o total foi de 53. Então, agora o meu espaço amostral é 53. Então, se a pessoa prefere a praia como atividade de lazer, qual é a probabilidade de que seja homem? Então, a probabilidade de a pessoa querer praia e ser homem vai ser, meu espaço amostral já vi que é 53, e a quantidade de homens que tem aqui que escolheram praia foi de 12. Ó. Então, 12 sobre 53. Pronto, respondida aí a nossa questão, tá bom? Aí aqui nós temos a solução, como foi feita aqui. 2 sobre 10, a primeira probabilidade. E a segunda probabilidade foi utilizada a fórmula aí, né? Eu mostrei de uma outra forma e aqui está sendo utilizada a fórmula, que também dá o mesmo resultado de 12 sobre 53, tá bom? Então, essas questões aí envolvendo probabilidade, espero que vocês tenham compreendido aí. E vamos para o exemplo 3. Então, olha só, escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, determine a probabilidade que ele seja primo. Então, os divisores de 60, se a gente listar esses divisores, eu vou ter 12 divisores. Ou seja, a probabilidade, que eu vou chamar aqui de A, vai ser o meu espaço amostral de 12. Né? Porque eu tenho 12 divisores de 60. Ele quer saber a probabilidade de que ele seja primo. Entre esses 12, eu vou ter o 2, que é primo, o 3, que é primo, e só, porque todos os outros dentro desses 12 não vai ser mais primo. Né? Vai ser, vamos listar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10... 12, 15, 20, 30 e 60. Vamos ver se esses são os divisores. 60, 60, 60, 60, 60, 60. Aqui são os 12 divisores. Aí, entre esses 12 divisores, os que são primos é só o número 2 e o número 3. Então, eu tenho duas opções sobre 12. Né? Então, essa é a resposta aí do exemplo 3. E essa foi, então, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor aí sobre probabilidade. Até a próxima.